A advocacia é feita de histórias, escolhas e coragem. O projeto OAB Memórias nasce para registrar a trajetória de quem ajudou a construir a OAB Cornélio Procópio ao longo de seus 50 anos. Hoje, ouvimos uma dessas histórias. Eu, Maria Gabriela, recebo o Dr. Ney Salles com muito prazer. Boa tarde. Boa tarde, doutor, tudo bem? Tudo bem. Doutor, conta um pouquinho, né? Primeiro se apresente e conte um pouquinho da sua trajetória, né, dentro da OAB. Eu sou advogado inscrito na OAB desde 17 de agosto de 1985. Em agosto agora eu faço 41 anos de profissão, né, de exercendo a advocacia. Eu sou da cidade de Congonhas, que pertence à seção de Cornélio Procópio. E é uma cidade pequena e que fica a 44 quilômetros daqui. Eu posso dizer que nesses 41 anos eu vivenciei muitos momentos, né? Não só na OAB, mas como também na advocacia. Quando iniciei, a minha cidade é uma cidade hoje com 10 mil habitantes. Era interessante que o prédio do fórum e o prédio da prefeitura era um só. Tinha só uma porta no meio e se você ia para a prefeitura, você entrava para a direita. Se você ia por fórum, para a esquerda. Comecei e, na época, com praticamente 5 meses, eu fui chamado pelo juiz da época, Dr. Nicola Frascati, que me convidou para que eu fizesse um júri. Eu ainda falei para ele naquela época, falei, olha, doutor, mas 4 meses eu tô meio cru ainda para fazer, mas não vai fazer. Vamos fazer o seguinte, você e mais o outro colega que também, recém-formado na época, vamos fazer juntos. Um ajuda o outro. Então, aí começamos e estamos até hoje. Eu tenho já quase 300 júris, né, durante esse período e estamos firmes. Quero dizer que, na realidade, a OAB, principalmente de um certo tempo para cá, ela vem dando todo o apoio ao advogado, né? Porque antigamente, há 40 anos atrás... Totalmente diferente, totalmente né, doutor? diferente, porque tudo era mais difícil, Sim. né? Não tem as facilidades que tem hoje. E a tecnologia também ajudou muito, né? Demais. Hoje o advogado ele tem para auxiliar a tecnologia, né? E que ajudem muito. Sim. E eu me recordo que nesse período todo, eu não posso assim dar a data, mas nós tivemos uma situação até incrível, porque a subseção que era daqui de Cornélio passou a ser em Santo Antônio da Pratina. Nossa. Aí complicou a situação, porque antigamente, se você quisesse vir a Cornélio, você tinha ônibus, você poderia vir, voltar tranquilamente. Já Santo Antônio da Pratina, você não poderia se deslocar de ônibus para Santo Antônio e voltar no mesmo dia. Então veja bem a dificuldade que as pessoas tinham para ir até a sessão. Mas foi por pouco tempo, daí depois resolveram retornar para Cornélio Procópio. A OAB de Cornélio Procópio sempre apoiou os advogados aqui da região. Eu me lembro quando começou, tivemos aquele outro prédio onde também já melhorou a situação, as condições para o advogado, né? Sim. E hoje, o que eu percebo é que melhorou 1000%, né? Com certeza. Temos uma sede que eu acredito que é uma das mais bonitas aí do Paraná, Sim. né? Ela é muito cômoda, ela dá condições para que o advogado possa exercer sua profissão. Inclusive, eu estava com o presidente fazendo uma visita. Hoje tem sala para aquele advogado que está iniciando. Sim. Porque a gente que é advogado,
sabe que todo começo é difícil. É difícil. É difícil, né? Eu tô 1 ano de carreira e, assim, se eu não tivesse esse suporte que a sede me dá, talvez eu nem conseguiria, né, ter um início tão promissor quanto estou tendo, né, doutor? Então, justamente. E veja bem, hoje a pessoa que está iniciando, ela tem condições, né? Aqui com essas tecnologias que são ofertadas aqui pela OAB, de começar, né? Sim, com E de certeza. fazer sua carreira, porque não é fácil. Sim, O advogado é complicada a coisa. Ele tem que começar devagarzinho, sim, e melhorando e aumentando a sua clientela. é verdade. Mas E é uma profissão que nós temos que estudar, né, sempre. Nunca vamos estudar. poder parar de estudar, né? É, se a gente ficar no tempo, se pegar um advogado e colocar ele dentro de um quarto e fechá-lo aí por um período de mais de 1 ano, tenho certeza que a hora que liberar ele não vai conseguir acompanhar as modificações. Verdade. Doutor, me permita só fazer uma Pode pergunta. fazer. Em relação à sua carreira, teve algum momento difícil? Assim, que o senhor chegou a pensar: nossa, eu não sei se eu vou dar conta, quero desistir. Chegou a ter esse momento? Olha, felizmente não. Porque quando comecei, na verdade, eu quis ser advogado, né? Quis ser advogado, comecei e por muito tempo, a minha cidade é muito pequena, às vezes, por grande período, eu era o único advogado da cidade, né? Nossa, Aconteceu, né? Então, tinha muita coisa para a gente fazer e a gente ficava envolvido nisso aí, né? E então eu particularmente eu não tenho nada que me arrependa de ser advogado. Tanto é que eu tenho 2 filhas, a mais velha e a mais nova são advogadas. olha, passou de geração em geração. Não é. Então, eles vendo o pai trabalhar, né, se encantaram pela profissão e as 2 estão hoje, no ramo. Logicamente que num ramo um pouco mais diferente, porque na verdade eu parto mais para lado criminalista, né? Certo, Mas elas estão firmes e gostam da profissão. Advogado, eu acho que é a melhor profissão que tem, né? sim, Porque o advogado ele tem chance de ser livre naquilo que ele tem, verdade. né? Ele tem o pensamento livre, ele é um profissional que ele, pelo seu cliente, ele tem que dar tudo de si. E isso aí empolga, porque você nunca fica parado e nem acomodado. Sempre estudando. Porque se não estudar, é aquilo que nós falamos, fica para Estagna, trás, né? verdade. Então, agora para a gente já, no meu caso, que é um advogado mais antigo, é, a dificuldade maior é a tecnologia. Você tem que se adaptar, né? Sim, o Ainda novo bem. ainda assusta, né? Então, é complicado. Ainda eu tenho as filhas, né, que são novas, que ajudam, dão uma força. Mas é importante demais. Hoje a advocacia está vivendo aqui, principalmente na nossa região, na nossa seção, momentos muito bons, né? Sim. Porque condições de trabalhar tem, né? E a OAB está aí para ajudar, É, né? gostoso ouvir isso, né, saber dessas histórias, principalmente que eu estou começando agora com 1 ano só de carreira, e ouvir, né, experiências de advogados aqui da nossa subseção tão conceituados, é um prazer realmente, doutor. E eu gostaria que o senhor falasse brevemente sobre o caso que mais te marcou. Tem algum caso que te marcou, assim, de uma forma muito em específico? Principalmente nessa área que eu exerço, que é a área criminalista, tem sim. Tem um caso que aconteceu, isso é uns 25 ou 30 anos mais ou menos atrás. Eh, Tem um patrimônio lá que pertence a Congonhas, Certo. e nesse patrimônio tinha um elemento violento, né, que ele matou um, matou outro, e depois ele fez uma lista, de quem ele ia matar. Então tinha, mais ou menos nessa lista 15 pessoas. Meu Deus. Então, lá o lugarzinho pequeno, todo mundo apavorado, Sim, né. Aí eu fui, num certo dia, um senhor de medo, ele sabia que o cara ele ia bater e matá-lo, sim.
ele, assim, numa reação, matou esse cara violento. E esse rapaz veio e me contratou. Eu acho interessante, porque eu nunca vi ter torcida. E teve torcida naquele dia do júri para que eu conseguisse liberar o rapaz que matou, Inocentá-lo. inocentá-lo, de tão contente que ficar dele ter se livrado daquele homem perigoso. Isso Tirou o medo da população. é. Inclusive foi até ônibus fretado lá para trazer, porque eram uns 15 que estavam na lista da. Meu Poderia ser. Deus, não acredito. Mas acontece, Que né? história hilária. Mas tem. Assim, triste por conta, né, das vítimas. Mas aconteceu. Mas você vê a comoção, É, né, de pessoas querendo inocentar, porque é. tecnicamente ele livrou vários outros. Então quer dizer que durante 40 anos é uma vida, né? Sim. Então muita coisa aconteceu. Com certeza, doutor. Mas essa aí que me deixou mais. Que marcou. Imagina. Marcou. Doutor, eu agradeço muito. Não sei se o senhor quer, né, deixar uma fala para os jovens que estão chegando agora, né, nessa comemoração dos 50 anos da OAB. E é um prazer, né, recebê-lo, um prazer ouvir um pouquinho da sua trajetória. Eu tenho certeza que nós não conversamos, né, e eu não ouvi nem 1% do que foi falado aqui, né, e vivido. Mas é muito bom conhecer um pouquinho da sua trajetória e saber o como a OAB foi importante, né, para o senhor nesses 41 anos de advocacia. O que eu quero dizer e ressaltar mais uma vez que realmente é aquilo que você está falando, a OAB ela é muito importante, né? E hoje ela está sendo mais importante ainda. E ela está sendo mais importante ainda para aqueles que estão iniciando, né? Então eu quero deixar aqui um recado para os jovens que nunca desistam. A advocacia, ela no início realmente é difícil, né? Porque você começa do nada e aí você vai com o tempo fazendo a sua clientela. E todo começo é difícil. Apesar que hoje, graças ao OAB, já temos uma ajuda aí muito importante, né? Com certeza. Eu penso que seria isso. Nunca desista, tá? Obrigada. De doutor. nada.